pior coisa que pode acontecer no meu modo, na minha maneira de ver a vida, é a pessoa não ter identidade. A pessoa que não conhece a sua identidade, não desenvolve, não sedimenta ela acaba sempre tendo referências e imitando outras pessoas. Ao longo da caminhada, especialmente caminhada de vida com Deus, que é o meu caso, a caminhada de vida cristã, que já tem 25 anos, eu fui agraciado pelo Senhor como esse sendo um dos primeiros alvos para a minha vida. A minha identidade, qual é a missão de vida para o qual eu vim viver nessa terra. E depois vou voltar para o céu, que é a minha pátria eterna. Então eu não sou uma pessoa daqui, sou uma pessoa do céu. Vim viver aqui. Sou filho de Deus. Isso é o que a Bíblia diz que eu sou. Tá? E em contrapartida, cada vez mais, nos últimos anos, talvez nos últimos 10, 15 anos para cá, à medida em que o número, talvez, de pessoas que vão a igrejas, enfim, não estou aqui para falar de religião, porque a religião é o esforço do homem em se religar a Deus. E cristianismo é o entendimento de que Deus enviou a Jesus Cristo para se religar conosco, por meio do sacrifício dele na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Então tem essa diferença. Então há uma diferença. Jesus não veio na Terra para estabelecer uma religião, para instituir uma religião, nunca. Tá? Então eu nunca fui uma pessoa religiosa. Ser uma pessoa religiosa é tentar colocar a Deus dentro de uma caixinha. Tá? Então limita muito a Deus na vida da pessoa, a pessoa é completamente limitada também. É muito ruim, assim, não se torna feliz. Pessoas religiosas não são pessoas felizes, porque elas não conseguem viver, usufruir dos frutos que Deus tem dado para os seus filhos gratuitamente. E eu tenho observado que nos últimos anos, como falei, talvez 15 anos, tem aumentado o número de cristãos que são deprimidos, que estão com crises de doenças causadas por doenças psicossomáticas, como ansiedade generalizada, síndrome do pânico, etc, etc. Depois de começarem a frequentar igrejas, etc. É isso que eu me refiro. Enquanto não poderia, deveria ser ao contrário, né? Pessoas que foram curadas, esse testemunho deveria cada vez ser maior. E agora, por último, eu tenho visto isso atingir cada vez mais os líderes que estão no ministério. Isso é porque, com certeza, eles começam a desenvolver algo, não propriamente na singularidade daquilo que eles foram chamados por Deus para fazer, certo? E também não desconhecem ainda a sua identidade de filhos. Estou falando de fato e de verdade, não conhecer por ler ou de ouvir falar, mas conhecer de verdade. Isso faz com que a pessoa comece a carregar pesos desnecessários. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, fala isso, desvencilhando-vos de todo o peso que tenazmente vos assedia. Veja bem que não fala de pecado ali, ele fala de pesos. Tem coisas na nossa vida que não são necessariamente erros, pecados, mas são pesos. Para nós são pesos. Coisas que eu não fui chamado por Deus para fazer, vai ser um peso para mim. Talvez para outra pessoa, para outro ministro, não seja um peso, porque ele foi chamado para fazer aquilo. Há nele todas as virtudes para poder desenvolver
essas habilidades, essas características para poder, esses subsídios para caminhar dentro desse chamamento com êxito. E é muito triste o que a gente tem observado. Porque também isso carrega, às vezes, em uma vida, em uma pessoa, a inibição para que ela possa se entregar totalmente. Ela ainda fica presa a algumas cordas do passado, ela fica presa em alguns cativeiros na alma, e ela fica presa ainda com algumas alianças nas trevas, onde ela premeditadamente continua ainda cometendo erros, sendo que esses erros não são causados por terceiros, não são causados nem pelo maligno, nem pelo diabo, né? Mas é porque a pessoa ela ainda não descobriu quem ela é de verdade, e isso não despertou o desejo nela de se entregar totalmente para uma mudança, para que Deus promova essa mudança e consiga criar uma armadura de proteção contra esses pesos, para que essa pessoa não carregue esses pesos, não seja sufocada e não fique andando nesse círculo vicioso, né? Não fique se retroalimentando de coisas que ainda são carnais, querendo tornar coisas carnais em espirituais. Isso não existe. Muito pelo contrário, as coisas espirituais elas têm que se sobressair, porque são essas coisas espirituais que tornam a nossa vida plena. Se quiserem conversar mais comigo sobre isso, meu contato está na descrição do vídeo.